Olá, amigos, e aqui já estamos de volta com mais uma questão da Fundação Getúlio Vargas. Essa é a entidade responsável pela condução do concurso da FunSaúde. E nós, da equipe do ENGECurso, selecionamos criteriosamente diversas questões que estão sendo comentadas ao longo de diversos vídeos. E hoje nós estamos trazendo uma questão de recursos hídricos, a parte de hidrologia. Questão que foi aplicada no concurso para a Prefeitura Municipal de Salvador no ano de 2017. Traz o enunciado: a tabela a seguir apresenta o uso do solo com as respectivas áreas e coeficiente de runoff. Runoff, lembrando, é o escoamento superficial. Coeficiente de runoff é a razão entre a quantidade de água que escoa e a quantidade de água que precipita. É a relação entre a precipitação efetiva e a precipitação total. É a razão entre o volume do escoamento superficial direto e o volume total trazido pela chuva. Chamamos isso de coeficiente de runoff, ou coeficiente de deflúvio, ou coeficiente de escoamento superficial direto. Nós temos uma bacia com 4 zonas. Essa nossa bacia tem uma área total de 4,5 km², uma área de floresta de 0,8 km², área de grama de 1,2 km², uma área de pasto de 1,5 km² e 1 km² de área pavimentada, pavimento asfáltico. Cada área dessa, cada compartimento da bacia tem um coeficiente de runoff diferente. Note que a lógica está bem presente. A área pavimentada é a área de maior coeficiente, menos água infiltra, portanto, mais água remanesce para o escoamento superficial. À medida que você urbaniza a bacia, você vai tendo uma menor capacidade de infiltração do solo, consequentemente, quando a chuva vem, a parcela que prevalece é a do escoamento superficial direto. Mais água escoa, menos água infiltra. Isso é bastante coerente. Na zona de grama eu tenho um amortecimento da água. Isso vai favorecer a infiltração e desfavorecer o escoamento superficial. Por isso que o coeficiente de runoff, no caso da área gramada, é menor. No caso aqui, 15%. Lembrando que o coeficiente de runoff é sempre, vamos denotar aqui pela letra C, é sempre menor ou igual a 1. Sempre menor ou igual a 1. Aqui eu tenho 0,35, né? A expressão está em porcentagem, 35%, ou 0,35, aqui 0,15, aqui 0,26 e aqui 0,95. Como a área é relativamente pequena, nós podemos considerar para a estimativa da vazão, né, o método racional. A questão já traz no seu enunciado de forma explícita a menção ao método racional. Utilizando o método racional, determine a vazão no exutório da bacia. Exutório é a seção de saída da bacia. Eu tenho uma bacia, a bacia é constituída essencialmente de 3 elementos, né? Eu tenho uma rede de drenagem circundada por um divisor d'água e essa água sai da bacia por escoamento superficial direto, passando pela seção exutória. A seção exutória é a seção de saída da bacia, né? E é o ponto de partida para a delimitação. Aqui eu tenho a representação mais simples. Como dito no texto, eu tenho uma parte da bacia ocupada por floresta, uma parte da bacia ocupada por grama, outra parte da bacia ocupada por pasto e uma parte de pavimento asfáltico, o que falta para 4,5. Totaliza 0,8 mais 1,2 mais 1,5 mais 1, 4,5 km². E aí nós vamos usar o método racional para estimar a vazão. Quando eu aplico o método racional para o cálculo da vazão, essa é a vazão máxima, tá? É a vazão de pico, é a vazão máxima em consequência de uma chuva cuja duração seja equivalente ao tempo de concentração da bacia, resgatando aqui também um conceito. O tempo de concentração da bacia é o tempo que a gota leva, a gota que precipita do ponto mais distante do exutório, leva para percorrer superficialmente a bacia, ingressar no talveg e chegar até a seção exutória. Isso é o tempo de concentração. E por que o tempo de concentração é importante? Sobretudo quando a gente aplica o método racional.
porque ele serve de pauta para a determinação da duração do evento. O meu evento de projeto, a minha chuva de projeto, deve ter duração igual ao tempo de concentração da bacia, para que eu efetivamente maximize a vazão, eu tenha a vazão máxima, portanto. O método racional tem a seguinte expressão básica, né? Vazão é igual ao coeficiente de Runoff multiplicado pela intensidade de chuva multiplicado pela área contribuinte. Ele diz aqui que a precipitação é uniforme, é um pressuposto importante para a aplicação do método racional, distribuição temporal e espacial da bacia uniformemente, da precipitação uniformemente sobre a bacia, e no caso aqui, essa intensidade é de 60 milímetros por hora. Conheço a área, conheço a intensidade, olha, a área é 4,5 quilômetros quadrados, o I 60 milímetros por hora. No entanto, o C ele não é uniforme, né? Eu tenho um C para cada compartimento da bacia. O coeficiente de Runoff varia aqui de 0,15 até 0,95. E qual é o C que nós vamos considerar no cálculo? É o C médio, é a média ponderada. O C médio, média ponderada. Como é que eu faço a média ponderada? Eu vou multiplicar cada C, né, o C de cada um desses compartimentos, floresta, grama, pasto e pavimento asfalto, pela respectiva área. E, no final, vou dividir pela área total, o que significa a média ponderada. Estou fazendo a média ponderada. Então, cálculo do C médio. Vou colocar aqui C barra, representando o C médio. Então, 0,8 vezes 0,35 mais 1,2 vezes 0,15 mais 1,5 vezes 0,26 mais 1 vezes 0,95. Tudo isso aqui eu divido pela área total de 4,5. Fazendo essa operação de cálculo, eu encontro aqui 0,4. É adimensional. Atentai bem, relação entre volumes, ou relação entre lâminas de chuva, adimensional, portanto, adimensional. Volume do escoamento superficial direto dividido pelo volume total da chuva. O que significa quando nós encontramos aqui o C médio de 0,4? Significa que de toda a água trazida do céu pela chuva, 40% se transforma em escoamento superficial direto e vai se revelar como vazão na seção exultória, que é a nossa seção de controle. E aí, conhecido o coeficiente de Runoff, é só substituir. E vamos fazer isso agora, né? Que é igual a 0,4 vezes I. Como eu percebo aqui, todas as alternativas apresentam a unidade em metro cúbico por segundo, Então, eu quero a vazão expressa em metro cúbico por segundo. O C, nós já vimos, é adimensional. O I está expresso em milímetro por hora. Então, eu vou converter milímetro por hora em metro por segundo. Como faço isso? Eu divido por 1000. Quando eu divido por 1000, eu expresso em metro por hora. E divido novamente por 3.600, agora sim. Quando eu dividir por 1000 e em seguida dividir por 3.600, eu converti de milímetro por hora para metro por segundo. Então tenho aqui 60 dividido por 1000 dividido por 3.600, é a intensidade da chuva em metro por segundo, que é a unidade do sistema internacional. Quero a vazão em metro cúbico por segundo, então vou multiplicar a área, vou multiplicar pela área expressa em metro quadrado. Eu tenho a área em quilômetro, então vou multiplicar aqui 4,5 por 10 a 6, 10 a sexta. Cada quilômetro quadrado corresponde a 1 milhão de metros quadrados. Fazendo esse cálculo aqui, multiplicando 0,4 por 60 dividido por 1000 dividido por 3.600 multiplicado por
4,5 vezes 10 à sexta, isso resulta 30 metros cúbicos por segundo. É esta a vazão máxima que essa chuva, uniformemente distribuída de intensidade 60 milímetros por hora, vai produzir na seção exutória. E nós encontramos a resposta correta na letra D de dado, 30 metros cúbicos por segundo. É esta a nossa questão comentada de hoje. Espero que vocês estejam aproveitando bem. Continuaremos trazendo novas questões e comentários ao longo desses próximos dias. Aguardo todos vocês no nosso canal Engecursos no YouTube. Forte abraço a todos.